Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Se essa é a primeira vez que você está vendo um vídeo meu, muito prazer, meu nome é Mariana Cinteiro e seja muito bem-vindo. Na videoaula de hoje, o assunto abordado será colisão, assim como eu escrevi aqui em cima. E junto com colisão, antes de tudo, eu acho que o mais importante é entender alguns conceitos que são essenciais para trabalhar com a colisão, que é o impulso e a quantidade de movimento. Em relação ao impulso, nós temos dois tipos. O primeiro deles é com essa fórmula daqui, que ele tem força constante. E o fato dessa força aqui ser constante é muito importante para a gente. Mas primeiro, aqui ó, impulso igual a força vezes o tempo. Tanto impulso quanto a força são grandezas vetoriais. E o que ela ser uma grandeza vetorial significa? Significa que ela tem tanto módulo quanto direção quanto sentido, beleza? Isso vai ser muito importante também para no caso de em algum momento precisar fazer algum tipo de decomposição, essas coisas. Aqui também, como eu disse, o impulso pode ser que ele não tenha força constante. Quando a força ela é variada, a gente vai trabalhar com outra coisinha, que é um gráfico. Opa. Esse gráfico daqui, ele é a força pelo tempo. Vamos supor que a força ela aumente de acordo com o tempo. Então, vamos, por exemplo, porque a força no início ela está aqui. Aí ela vai subindo, subindo, subindo. Beleza. O que a gente vai fazer quando isso acontecer? Quando a força não for constante, você vê que dentro desse gráficozinho aqui, se a gente nesse finalzinho puxar um traçado, tem uma forma. Ó, vou até pintar aqui. Tá vendo? Tá formando um trapézio. E é justamente essa formazinha aqui que foi gerada que vai ser o nosso impulso. Quando a força não for constante, você tem que lembrar que o impulso vai ser igual à área do gráfico, beleza? No caso desse daqui, que está formando um trapézio, o impulso vai ser igual à área do trapézio, que é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Agora vamos também supor que a nossa força ela diminua conforme o tempo vai passando. Então, por exemplo, ela começa aqui, o tempo foi passando e ela foi diminuindo. Dessa vez, a forma formada foi um triângulo. Então é o mesmo esquema. Como aqui formou um triângulo, o nosso impulso vai ser igual à área do gráfico. Como a área agora é a do triângulo, então vai ser base vezes a altura dividido por 2. Beleza. A gente também pode ter a base, o nosso impulso sendo igual à altura, a área do triângulo, desculpa. Quando ele começa aqui, ó, e vai crescendo. Já que ele começou aqui do finalzinho, já que ele começou aqui do início, bem coladinho no zero, a forma que a gente tem que trabalhar também é um triângulo. Então, nessa situação, o impulso também é a área. Então, base vezes a altura dividido por 2. Antes de ir para o teorema do impulso, eu vou passar uma coisa antes, que é a quantidade de movimento. Quantidade de movimento é dada pelo símbolo Q. E para você calcular, é só você pegar a massa e multiplicar pela velocidade. Um conceito que a gente vai usar vai ser a variação da quantidade de movimento. E como a gente quer a variação da quantidade de movimento, a gente vai trabalhar com o final menos o início.
Então, para indicar a variação delta, quantidade de movimento Q, igual a massa vezes velocidade final, menos massa vezes velocidade inicial. Pronto, aqui tem a variação da quantidade de movimento. E por que eu já puxei isso? Porque o teorema do impulso dita que impulso é igual a ΔQ. Simples assim. Nessa próxima parte, a gente vai trabalhar com conservação da quantidade de movimento. Conservação da quantidade de movimento nada mais é do que tudo que você tem no início você tem no fim. Sendo assim, o seu Q0, que é a quantidade de movimento inicial, ela é igual ao QF, que é a mesma coisa que M1 V1 mais M2 V2, sendo igual a M1 mais M2 multiplicado por V. M1 e M2. Por quê? Como a gente está trabalhando com colisão, a gente para de ter um objeto e passa a ter dois. Simplesmente isso. Então, M1 V1, M2 V2. Agora, para exemplificar melhor essa parte da conservação da quantidade de movimento, eu escrevi um exemplo aqui para poder ver como que funciona. Primeiramente, esse daqui a gente vai chamar de A e esse daqui a gente vai chamar de B. Só para poder diferenciar, pode ser A e B, 1 e 2, tanto faz. Outra coisa que é importante fazer é definir para que lado é positivo e para que lado é negativo. Esse lado daqui, vamos dizer que esse lado daqui é positivo. Então, esse vetor que está apontando para esse lado ele vai ser positivo. Esse que está contrário à nossa setinha, ele é negativo. Então, montando aqui a fórmula. M1 V1 mais M2 V2 igual a M1 mais M2 vezes V final. M1 V1 0,1 vezes 100 mais 1,9 vezes. Como o 5, que é esse vetor aqui, está contrário, aqui é o nosso positivo, aqui é menos 5. Beleza. Igual a M1, que é 0,1, mais M2, 1,9. Vezes a velocidade final. Esse resultado daqui, 0,1 vezes 100, vai dar 10, mais 1,9 vezes menos 5, que fazendo a conta rápida, completamente de cabeça, a gente descobre que isso daqui dá menos 9,5, igual a 2V final. 10 menos 9,5, meio, igual a 2VF. Sendo assim, né, porque agora a gente só vai passar esse 2 para cá, dividindo, a gente tem que V final igual a 0,25 metros por segundo. Agora, no último assunto da aula de hoje, nós temos o coeficiente de restituição, que ele é mostrado, escrito, definido por esse Ezinho daqui, que ele é calculado por VR. Esse VR é velocidade relativa de afastamento
dividido pelo VR de aproximação. Aí, onde que você vai achar essas duas velocidades relativas? A de afastamento e de aproximação. É justamente com isso daqui. É daqui que você vai tirar. Como assim? A velocidade relativa de afastamento é quando os dois corpos que você tá trabalhando estão indo em sentidos opostos. Logo, como você está em sentido oposto, a sua velocidade relativa vai ser v1 mais v2. No caso da velocidade relativa de aproximação, como eles estão indo no mesmo sentido, eles estão se encontrando, a velocidade relativa é v1 menos v2. Agora, eu juro que essa é de fato a última parte da videoaula. Tinha esquecido que ainda tinha essa partezinha daqui, que são os tipos de colisão. E para trabalhar com os tipos de colisão, eu acho que vai ser melhor trabalhar em cima dessa tabelinha daqui. Onde, dentro dos 3 tipos, eu vou te contar, te falar sobre o coeficiente de restituição, quantidade de movimento e energia cinética de cada uma das situações a seguir. Então, para começar, quando a gente tem qualquer um desses três tipos de colisão aqui, tanto elástica como parcialmente elástica, quanto inelástica, o que você precisa saber é que a quantidade de movimento ela vai se conservar em qualquer uma das situações. Então, em todas elas, o Q inicial vai ser igual ao Q final. Beleza, agora que você tem isso em mente, vamos para o resto. Coeficiente de restituição. Quando se trata da elástica, o nosso Ezinho aqui, né, o nosso coeficiente, ele vai ser igual a 1. No caso da parcialmente elástica, o E ele vai ser ou maior que 0 ou menor que... O nosso coeficiente de restituição na situação da parcialmente elástica é um número entre 0 e 1. Já na inelástica, o nosso coeficiente de restituição é igual a 0. Quando se trata de energia cinética, a energia que eu não vou pôr o Czinho aqui embaixo, mas dá para saber que a energia cinética inicial vai ser igual a final. Já na parcialmente elástica, a energia cinética inicial é maior do que a final. E na inelástica acontece a mesma coisa, da energia inicial ser maior do que a final. Uma coisa que é importante saber também é que dentro da inelástica, outra coisa importante também de saber é que dentro da inelástica, depois da colisão, os dois objetos eles vão sair juntos. Então a videoaula de hoje foi isso, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, se você for um conhecido meu, pode me mandar mensagem. Se você não for e você ainda assim estiver com dúvida, pode mandar nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção e uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. Obrigado.